Nessa aula a gente vai fazer o rostinho da Paty. E para isso a gente vai usar algumas ferramentas, como por exemplo esse gabarito que tem uma régua de simetria aqui. Essa régua de simetria ela é zerada no meio. Se você não tiver uma como essa, eu sugiro que você coloque na sua lista de investimentos, porque vai te ajudar bastante. Mas por hora você pode fazer também com uma fita métrica. Então a gente começa, olha, medindo o rosto. Então a gente tem, olha, se eu centralizar aqui onde tem o queixinho dela, percebe que ela tem um queixinho assim sutil, mas ela tem. Então a gente vai usar ele como ponto de meio de rosto. E aí a gente tem 5,5 desse lado e 5,5 centímetros desse outro lado. A gente vai usar 2 alfinetinhos, que é pra gente não começar a marcar o tecido. E a gente vai colocar 1,9 mais ou menos pra cá, 1,9 pra cá. Isso aqui serve pra gente ser um ponto de partida, tá? Não tem que ser absoluto isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o alfinete, vira a boneca bem pra você e vai reposicionando o olho. Lembrando que esse pontinho é o centro do olho dela. E o olho dela é um pouquinho maior que essa bolinha, né? Então, deixa eu reposicionar aqui, até eu achar que tá bom. Quem define isso sou eu mesma. Eu vou olhar e vou deixar esse rosto de um jeito que eu acho que ele fica harmônico. Pode confiar no que você sente que vai estar certo. Para o olho da Paty, eu uso esse segundo olho aqui desse gabarito. Então, o que a gente vai fazer? Caneta Micron. Hoje em dia, além de caneta Micron, a gente tem outras canetas de desenho técnico. Então, se você não precisa necessariamente ser uma Micron, mas uma caneta de desenho métrico, desenho técnico, que tenha esse tipo de ponta, olha. Entra numa papelaria e pede. Hoje em dia, a gente tem outras marcas que produzem ela, então isso é bem legal pra gente. Levanta esse alfinetinho, olha, e a gente vai fazer uma marcação com a caneta Micron, uma bolinha, olha, tá vendo? Só isso. E aí a gente vem com um gabarito. Esse olho que a gente vai usar, a gente vai centralizar, olha. Você tá vendo que a bolinha, ela tá bem no meio do olho? É isso. A primeira marcação que a gente fez com a régua de simetria e mudou um pouco o alfinete, ela serviu pra gente ter certeza que o olho tá na altura certa. Agora, nessa marcação, você só precisa isso, ó, centralizar o gabarito na bolinha que a gente fez e sem se preocupar com nada, olha. Segura com esses 2 dedos firmes e só contorna. Pronto, vou contornar o outro. Para quem é iniciante, às vezes dá um pouco de insegurança na hora de fazer o seu rosto. Então, se é a primeira vez você está se sentindo insegura, tenta arriscar desse jeito que eu estou ensinando, num tecido plano mesmo. Coloca na mesa e vai treinando. Depois você enche só uma cabecinha e você faz. Assim você vai ganhando segurança e vai treinando para você fazer também o seu rostinho com tranquilidade. Para esse tamanho de olho, quando o olho é menor, eu preencho com a caneta Micron mesmo. Quando é esse tamanho de olho, eu uso tinta da Acrylex, tinta de tecido, não necessariamente da Acrylex. Abre. Um pincelzinho chanfrado ajuda muito, gente, a fazer essa pinturinha aqui, ó. Molha, vem aqui na tua mão, ó, e tira o excesso. Como é a primeira vez que eu tô mergulhando na tinta, vou passar pelo menos 2 vezes para impregnar o pincel. E a gente não vai usar o pincel molhado, não é para dar aquelas pinceladas, sabe? A gente tira o excesso aqui e no olho, olha, a gente só vai depositando. O pincel chanfrado, ele ajuda muito a gente pegar o cantinho sem correr o risco da tinta, de pintar fora de onde a gente contornou.
Ó, pega mais um pouquinho. Eu gosto de ir girando a boneca, porque fica mais na minha pegada, sabe? Na posição que eu costumo trabalhar. E a gente, ó, você tá vendo que eu não tô dando pincelada, eu tô depositando a tinta no lugar que eu quero. Pronto. Agora o outro. Vou virar a boneca de novo. Vou tirar o excesso, que eu senti que ficou com muita tinta. Prontinhos. Antes da gente ir para o próximo passo, é importante deixar esse olho secar. Então, se você tiver um soprador ou até um secador de cabelos, você pode usar ele para ajudar. Você deixa um pouquinho mais, assim, secando, para você fazer os próximos passos, tá? Evita essa ansiedade da gente fazer tudo de uma vez, para a gente não manchar. Porque às vezes a gente vai manipular o olhinho, vai fazer, sei lá, os cílios, e vai lá e bota o dedão bem no olho, aí mancha. Então, vamos deixar ela descansar um pouquinho, ou usar um soprador, um secador de cabelo, para ajudar a tinta a secar mais rápida.